Hein? Ai, que lugar bom! Que lugar bom! Que ilha fresquinha! Muito bom. Bom estar aqui com vocês, com essa vibração boa. Eu digo, quando eu estou aqui, eu me sinto realmente em casa. Obrigada, obrigada por mais uma vez. Vocês terem paciência de me ouvir. Então, vamos fazer hoje. Primeiro de tudo, sim, eu queria parabenizar a Casa Espírita Ilha de Paquetá, por iniciarem o trabalho de evangelização infanto-juvenil. Parabéns, parabéns a quem vai trabalhar com isso, parabéns às crianças, parabéns a essas almas, né? Que estão aí voltando sob a responsabilidade, né, de mais esse pontinho de luz aqui. Parabéns pelo trabalho, que eu não quero desanimar vocês não, mas é um trabalho árduo. É um trabalho árduo, mas é muito, muito, muito gratificante. É um trabalho realmente que vale a pena. Então, parabéns a todos que vão trabalhar, parabéns aos responsáveis, parabéns mais uma vez. E por conta disso, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a importância da evangelização. É, Primeiro, eu gostaria um pouquinho até de falar sobre os meus estudos, que a minha monografia, né, de graduação, ela foi sobre pedagogia espírita. Lá em 2003, falei sobre pedagogia espírita. E depois, a minha pesquisa de mestrado também foi sobre pedagogia espírita, na UERJ. Fizemos um trabalho de pesquisa científica, né? Porém abordando essa pedagogia que é tão pouco falada, e por conta disso eu problematizei, uma vez que já existiam 5 congressos, sendo 5 deles de pedagogia espírita, e os 2 últimos eram congressos de pedagogia espírita brasileiros, e os 2 últimos eram concomitantes e projetos, congressos internacionais de espiritualidade, de educação e espiritualidade. Então, chamando vários nomes internacionais. Então, realmente foi uma estranheza no momento do estado da arte eu não encontrar nada sobre isso nas pesquisas já feitas, né, no Brasil. Então, virou a problematização e, por conta disso, 10 anos depois, desde que eu comecei a tentar, eu consegui iniciar a pesquisa sobre pedagogia espírita na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, já sou formada, sou mestra em História da Educação, fiz uma pós-graduação em Pedagogia Espírita lá em São Paulo, em Bragança Paulista, né, uma pós-graduação, uma especialização, assim, mais de 400 horas de estudo. Então, fui coordenadora de evangelização no centro espírita que eu trabalhei, que é a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Trabalhei muito tempo como evangelizadora e depois como coordenadora. Então, eu me sinto no dever, né, de me apresentar para falar assim, olha, eu estou falando de uma coisa que eu sei um pouquinho só, mas é o suficiente para que nesse retorno da evangelização aqui à Casa de Eurípides, que possa ser um suporte, um apoio, possa dar uma segurança para vocês, um alento, um afeto, um abraço, um suporte, estamos aqui, estamos juntos, se precisar, nós estamos aqui firmes e fortes, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre a importância da evangelização espírita, existe uma proposta, e essa proposta ela veio no iniciozinho da década de 70, em 1970, 1971, com Herculano Pires. Muitos de vocês devem conhecê-lo, né? Foi um dos tradutores das obras de Kardec, é um jornalista muito conceituado, e ele escreveu um livro chamado Pedagogia Espírita, lá 70, 71. E em 2001, né, num crescendo, num desdobramento, num desenvolvimento desse assunto, a Dora Encontre, uma jornalista também, psicóloga e professora de São Paulo, muito conhecida no movimento espírita paulista,
ela deu continuidade a esse trabalho, a esse tema, e a tese de doutorado dela da USP foi também sobre pedagogia espírita. Aliás, o tema foi pedagogia espírita. Eu anotei porque eu sabia que ia esquecer. Um projeto brasileiro e suas raízes histórico-filosóficas. Então, é um compêndio, uma coisa extraordinária. Junto dela também um outro estudioso escreveu sobre Eurípides Barçanufo, um educador, aí esse eu já não escrevi, mas é um educador da Primeira República, então o dele foi mestrado, mas foi uma dissertação que tinha todas as qualidades para ser uma tese também, falando sobre a experiência do Colégio Espírita Allan Kardec, lá em Sacramento. Então, tudo isso, né, me fez gostar muito desse assunto sobre pedagogia espírita. E aí não tem como desgrudar a pedagogia espírita da evangelização feita no centro, né, nos centros espíritas, como uma educação do espírito, né? E isso, tudo que eu trago aqui para vocês são sugestões de Herculano Pires, também desenvolvidas pela Dora Encontre, que todo grupo que trabalha sobre isso já colocou como um manifesto, né? Um manifesto da pedagogia espírita, um manifesto à educação do espírito. Então, eu vou apresentar aqui algumas coisas para vocês. Então, uma proposta para transformar a evangelização infantil em verdadeira educação espírita, ou educação do espírito, centrada no educando e não no conteúdo. Então, a transformação já sai daí, já sai da questão que nós temos, né, como educação, como colégio, que centra no assunto, né, o assunto que eu vou dar. As reuniões são feitas para falar sobre o conteúdo. Vamos falar sobre o planejamento político-pedagógico. A gente fala sempre no que a gente precisa falar e os educandos vão ser o que mesmo? Vão ser meros receptores de tudo aquilo que a gente vai querer inculcar e incutir, colocar dentro desses educandos, né? Nessas pessoas. Então, a pedagogia espírita ela traz justamente isso. Tirar o foco do conteúdo e colocar no educando. Por favor. Aí, uma das primeiras coisas que a gente vem falando, por que mudar o nome evangelização? A proposta é substituir evangelização por educação espírita ou espiritismo para crianças. Não... O termo evangelização carrega uma herança católica, um modelo de catecismo e doutrinação focado em isso que a gente falou agora, inculcar, introjectar, né, conteúdos prontos na criança. Então, a criança tem que saber o catecismo. O catecismo é o nome, inclusive, do livrinho que eu fiz muitas vezes, né, porque eu sempre fazia catecismo, mas nunca fazia a primeira comunhão, porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar o vestido branco para fazer. Então, eu fiz uns 7 anos de catecismo, foi maravilhoso. Fiquei conhecendo muita história de Jesus, foi muito bom. Exatamente o que a pedagogia espírita combate, essa coisa da doutrinação, né? O movimento espírita brasileiro, esse hegemônico, ele reproduz o modelo tradicional de educação que Paulo Freire chamava de educação bancária, e que ele era totalmente contra isso, porque é como se você depositasse na criança os conteúdos, né? Como se fosse um banco, depositar o conteúdo. Isso não é legal, e aí a gente, enquanto pedagogos espíritas e pedagogas espíritas, a gente vem tentando transformar essa realidade, né? Então, podemos ir. O resultado prático do modelo atual. E a gente não pode esquecer que a gente replica e reproduz o que é feito na escola. A escola é uma educação bancária. A evangelização, por conseguinte, costuma ser uma educação bancária. Por quê? Porque a gente não conhece outro modelo. A gente não sabe fazer de outra forma. A gente até sabe que existe, a gente gosta, a gente apoia, a gente quer fazer, mas a gente não sabe como fazer diferente, né? Então, o resultado prático do que está acontecendo atualmente, não só na evangelização espírita, como também na escola como um todo, né?
É aquilo, a participação forçada. Crianças vão à evangelização obrigadas, sem interesse genuíno. Não é? É uma convicção frágil. Ao chegarem à universidade, essa universidade está aí porque, enquanto eu estava fazendo todas as anotações para transformar depois numa apresentação, você coloca assim, leva primeiro para a evangelização dos pequenos, depois quando é criança, que você ainda tem todo aquele controle de trazer, vem para a mocidade, né? Mas quando eles chegam no ponto de que acaba a mocidade, 17, 18 anos, a universidade aqui, eu estou dizendo a universidade da evangelização espírita, né? E às vezes até a universidade lá de fora também, que às vezes bate. Eles abandonam o espiritismo. Por quê? Porque eles não aprenderam a pensar por eles mesmos. E aí vem um monte, um turbilhão de informações do mundo, porque você, na universidade, seja do mundo, né, que você sai e conhece outras pessoas, escuta outros assuntos, ou na própria universidade mesmo, o teu universo se amplia de uma tal maneira, você recebe muitas outras informações e pelo fato de você não ter aprendido a pensar por você mesmo, o que acontece? Aquilo dá um choque. Então, é comum você conseguir levar a criança na evangelização desde bebê até a mocidade. Acabou a mocidade, são poucos os que ficam na casa espírita e vocês aqui devem testemunhar isso. Pelo menos foi o que eu testemunhei durante quase 20 anos que eu fiquei na casa que eu trabalhei, né? Rejeição em bloco. O espiritismo torna-se um remédio amargo. Um remédio amargo. Quando podem, os jovens rejeitam tudo que vem dessa fonte, que era o que a gente estava falando, né? Poxa, se eu não entendo, se tem pessoas que estão me fazendo pensar e estão me confrontando com coisas óbvias, não, então isso aqui não é bom. Se isso aqui não é bom, eu não quero. Nem essa parte, nem essa, então eu rejeito tudo. Rejeito todo, né? Vamos, por favor. Hã? Ainda mais com os jovens hoje em dia. Ainda mais hoje em dia. E aí tem uma outra coisa também, que também são pontos, todos aqui são pontos, né, bem básicos, bem que a gente sempre conversa, a gente sempre tem várias discussões acerca disso. Evangelização de crianças carentes, né? E aí o alerta o condicionamento da assistência material, seja ele qual for, com a participação em palestra espírita ou na evangelização ou no passe. Isso sempre, engraçado, né? Isso sempre foi uma coisa que me deixava muito desconfortável e eu não sabia por quê. Falei, não, mas sabe, quando você começa deslumbrada, não, mas estão fazendo, é porque deve ser certo. Mas sempre me deu, uma coisa, eu falei, gente, se eu estivesse aqui, eu não gostaria disso. Se eu fosse de outra religião, eu estou com uma necessidade e sou de outra religião. E aí eu vou falar para vocês aqui de uma experiência de uma outra casa que eu frequento, lá em Nilópolis, que o que eles fizeram? Eles separaram o dia de dar a cesta básica o dia da evangelização é outro. As crianças vão sozinhas para lá. Vão porque querem. Aquela coisa de ser forçado, lá não é. Porque as crianças vão só para a evangelização. Não tem nada demais. Nada além. Não vou dizer que não tem nada, que tem sempre um lanchinho, que é o lanchinho normal, mas é um sábado de manhã, que qualquer criança poderia estar fazendo outra coisa. Ela vai lá, que não tem nada a ver com o dia da cesta básica das famílias. E muitas das crianças da evangelização não são das famílias que são assistidas. E muitas famílias que são assistidas não têm criança na evangelização. Então, é uma descentralização que assim, é bonito de se ver. É muito bonito de se ver. Então, condicionar essa assistência material, né, a essa participação é uma falta de respeito ao indivíduo. É uma falta de respeito ao indivíduo. Isso não deveria nunca acontecer. Nunca. Nunca. No máximo, e aqui está falando, o mesmo que os jesuítas faziam com os indígenas, né? É uma coisa. Kardec defendia, sobretudo, a liberdade de crença e de pensamento. Então, é o ideal.
No máximo, qualquer trabalho social que vai ser feito, o máximo que pode acontecer, se você que não quiser deixar passar batido, se você acha que realmente aquilo é, você fazer trabalho com temas ecumênicos, falar sobre valores, sobre a honestidade, sobre a harmonia, sobre a paz, né? Sobre a liberdade, falar coisas que em toda e qualquer religião é algo comum, mas nunca algo proselitista, nunca algo que tenha a ver com religiosidade. É uma falta de respeito, né? Então, como exemplo aqui, nós temos um modelo inadequado, né? Assistência condicionada à participação, que é obrigar, né? Isso é muito bom. E o modelo correto, que é a assistência ecumênica, o respeito às crenças e opções abertas. Inclusive, podia se tratar de um belíssimo debate filosófico. Imagina as pessoas vindo aqui e cada uma falando o seu ponto de vista de algum tema, falando sobre a sua religião, né? Em vez de alguém falando, todos sentados e conversando sobre isso. Ah, mas o meu ponto de vista é esse, eu acho isso. Ah, porque né, o meu pastor falou isso, o padre fala isso. E vamos colocar isso numa base filosófica, né? Tem mais a ver com o espiritismo, né? Kardec gostaria bem mais, não é mesmo? Vamos, Pedro. Ah lá, aí vem alguns pontos, né, específicos da pedagogia espírita. Não que aqueles não sejam, mas esse é na questão da prática, né, a prática da pedagogia espírita. Da educação do espírito também, podendo ser aproveitada para a educação do espírito. A educação focada no educando. O foco deve sair do conteúdo e ir para as potencialidades do educando. O conteúdo é meio e não finalidade. Posso fazer uma pergunta? Pode, meu amor. É porque, assim, primeiro eu estou muito feliz de você estar falando isso, e eu quero falar uma coisa assim. No primeiro momento, quando a Selma me falou, a gente vai abrir, você não quer fazer parte, a minha coisa foi não. E não por todas as razões que você acabou de falar. E eu não gosto do nome evangelização. E quem recebeu o meu cronograma que eu fiz ontem, eu não escrevi a palavra evangelização, porque eu não consigo me imaginar neste papel, porque eu acho um papel muito ruim. Então, e eu, assim, me calei, só não escrevi o nome. Então, eu estou me sentindo, assim, aliviada. Eu vim hoje de manhã, fiquei super feliz com as crianças. De ver. Eu não fui eu que fiz, eu vim só para conhecer as crianças, mas eu vou participar. E justamente o meu papel vai ser trabalhar a questão, eu vou trabalhar com yoga e vou falar de questões assim, né? Que são essas questões gerais. E aí eu fico muito feliz. Eu não conheço nada da pedagogia espírita, apesar de ser minha área, pedagogia é realmente uma coisa que eu não conheço. Mas esses pontos aí não são pontos exclusivos da pedagogia espírita. Eu nunca estudei numa escola bancária conteudística e nunca dei aula num lugar conteudístico. O foco para mim sempre foi o aluno e eu sempre fui o foco, nunca fui o conteúdo. Então, assim, até aí é a minha forma de ver o mundo. Mas depois eu queria te pedir algumas indicações, porque realmente eu não conheço nada da... eu não gosto muito dessa ideia de misturar religião, entende? Então eu estou curiosa para saber como é que funciona. Muito bom. É isso. Muito bela fala. Bom, agora você então reforçou que tu vai trabalhar na evangelização. Não, na evangelização não, na educação espírita. Ou na educação para o espírito. Exatamente. Eu não quero trabalhar na educação espírita, eu quero trabalhar, e eu já faço isso a minha vida inteira na educação para o espírito. Eu quero continuar de uma maneira, num lugar diferente. Perfeito. Mas é isso. Que lindo. Lindo. Eu estou muito feliz. Assim, não era para ser. Eu perguntei para a Lu, isso foi combinado? Eu pedi a ela para fazer. Foi isso que ela falou. Você tem um tempo específico, eu falei, olha, vai cair no dia da abertura. Maravilhoso. Então vamos esclarecer. Continua, né? Foi isso, foi exatamente isso. Eu perguntei porque vai que, né, que eu já tinha, inclusive, um tema que eu acabei de desenvolver na segunda-feira agora. Falei, vou levar esse tema. Aí eu falei, mas você quer alguma coisa? Ah, quero. Eu falei, pronto. E aí, vamos. Fala, Ismael, meu anjo. Eu disse lá na lei do trabalho, quando ele fala sobre educação, aí ele
educação é a arte de formar, Claro, é a arte de formar. Independe da pessoa. É isso. Independe de onde ela esteja. Gente, no livro que todo curso de férias e de verão eu faço, mas eu esqueço o nome. Calma. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, é maravilhoso. E lá Kardec fala, o Espiritismo, e aí até respondendo a você, é uma filosofia que você pode ter os católicos espíritas, você pode ter budistas espíritas, você pode ter protestantes espíritas. Não tem problema nenhum, porque não é uma religião de fato, né, com dogma, ou pelo menos não era para ser. Ai, Lívia. Não era para ser com dogmas, uma vez que todas as religiões acreditam em espírito, né? Porque se não acredita em espírito, não é uma religião, é um materialismo, é um niilismo. Então, religião por religião acredita num espírito. Sendo assim, são espiritualistas, né? Todas as religiões, de alguma maneira, tratam não só, isso através de todos os tempos, estou falando de Kardec não, trata não só da comunicabilidade. Estava Jesus lá conversando com Elias, não estava? Ele não estava conversando com Elias no monte? Da comunicabilidade e da mediunidade. Então, todos os religiosos são, de alguma forma, espíritas. Então, você pode ser de qualquer religião. Por isso que essa questão de um convite a uma conversa, uma discussão filosófica, é totalmente espírita, né? E é assim, é para ser muito mais filosofia do que religião, apesar do que, aqui no Brasil, devido a vários fatores, e aí foi o que eu, na minha pesquisa, também dei uma mergulhada profunda, ela acabou se tornando uma religião, né? Mas na própria Revista Espírita vem escrito o quê? Estudos filosóficos, estudos psicológicos, lá em cima da Revista Espírita. Uma Revista Espírita não tem. Não. Vê para mim, uma revista espírita qualquer lá em cima nas primeiras páginas, por gentileza. Não, Revista Espírita. Não, Revista Espírita, 1868, 1858 a 1869. Depois a gente fala, mas vocês vão lá ver lá, que está Revista de Estudos Psicológicos. É isso que está escrito. O que tem de religião nisso? Né? Continuando. As potencialidades do educando. Você vai ver o porquê que a pedagogia, o que a pedagogia espírita tem diferente de outras. Porque nós temos a Waldorf, né? Nós temos a indígena que fala também sobre isso, nós temos a montessoriana, que todas elas trazem isso aqui. Apesar de nenhuma delas, a não ser em escolas particulares e muito caras, por sinal, elas não estão na nossa base educacional brasileira. Não existe, né? A base educacional brasileira... Hoje em dia tem umas públicas Waldorf em alguns lugares aqui no Brasil. Mas tem. Estou falando na base, né? Na base. As pessoas talvez nem conheçam esse termo, né? Então, vamos lá. Mas eu já vou falar já. É a cereja do bolo. Conhecer os educandos. Quem são? Que interesses trazem? Que tendências espirituais apresentam? E aí vem a cereja do bolo. O que difere a pedagogia espírita de toda... Eu também estava agoniada, desculpa, Lívia. Jornal de Estudos Psicológicos. Jornal de Estudos Psicológicos, né? Isso nós estamos falando de 144 fascículos da Revista Espírita, que são 12 por ano, foram 12 anos. Então, todo o desenvolvimento do estudo de Kardec foi em estudos psicológicos. Adorei, obrigada. Jornal de estudos, eu sabia que tinha alguma coisa a ver de psicológico. Então, o que diferencia ele? É que a pedagogia espírita, ela vai tratar o educando como um ser reencarnado, como um ser interexistencial. Vai olhar para aquele ser como sabendo que ele, primeiro, não é uma tábula rasa, como os grandes mestres da antiguidade de educação, que ele não é algo que nasça bom ou ruim, como dizia os nossos também mestres lá atrás. Então,
é você olhar e saber que aquele ser, ele é reencarnado. Então, ele tem experiências, conhecimentos, vícios, virtudes próprias dele, de tempos dele. Ele pode ser muito antigo, ele pode ser mais novo. Esse olhar, enquanto ser interexistencial, inclusive, não só pelo passado que ele tem, mas pelo fato dele poder mediunicamente também interexistir, porque pode ser uma criança, um jovem que seja médium e pode existir, né, de outras formas, esse olhar tem que ser acurado. Esse olhar tem que ser único. Então não dá para você fazer como a gente faz de pegar o mesmo papelzinho e botar para todas as crianças fazerem aquela lição, porque cada um tem uma coisa. E aí eu dou sempre, acho, com certeza eu já dei esse exemplo aqui, do jardim. Um jardim. Um jardim tem diversas plantas, né? E aí você olha, algumas estão precisando de um adubo. Elas estão ali, não morreram ainda, mas precisam de um reforço. Como um ser existencial qualquer. Ele já traz as virtudes. Era isso, eu ia trazer aquele vídeo. Traz as virtudes, mas você tem que complementar, você tem que reforçar, você tem que ajudar, você tem que, às vezes, até que fazer um ajuste naquela virtude, mas ela já está ali. Outras plantas estão lindas. Nossa, aquela folhagem está verde, está maravilhosa, todo mundo passa a ver. É o que você tem que fazer ali? Fortalecer? Não, você tem que aplaudir, motivar, incentivar, é isso. Continua, vamos mais à frente. Você já chegou até aqui, então a gente pode avançar. Outras têm do ladinho aquele, como é que chama aquele matinho? Erva daninha, perto assim. Aí você vai lá e arranca, porque aquela erva daninha, aquilo não vai ser bom para aquele espírito. Você está percebendo, mas para isso tem que haver uma percepção, você tem que conhecer. E aí Kardec sempre certo, né? Quanto menor o lugar, quanto menor o trabalho, quanto menor o grupo que você faz isso, mais fácil. Porque você reconhece, você entende, você vai lá e você sabe que esse aqui tem medo de alguma coisa, esse daqui já é explosivo demais, você precisa trabalhar um pouquinho a paciência, essa daqui já é muito permissiva, já tem que dar um outro suporte, caráter. Você está moldando caráter. Aquele que não tem medo de nada, você vai colocar. Não é assim, você tem que alertar. Aquele que não tem medo aquela que tem medo de tudo, você fala assim, não, mas peraí, vem aqui comigo, vamos tentar isso. E como é que a gente faz isso? A gente tem que moldar os caráter dessas crianças, desses espíritos existenciais que podem ser muito mais antigos do que a gente, pode ser muito mais estudado do que a gente e pode ter vindo agora de um outro reino. Pode ter acabado de chegar de um outro reino. E a gente tem que saber. Quando eu disse a vocês que a notícia não ia ser tão boa assim, porque tem isso também, né? É muito trabalho. É muito estudo. E a gente, por exemplo... Não vou deixar esse exemplo para depois. Me lembra dos exemplos. Depois. Então, vamos lá. Construir juntos. Tá, isso daqui também, partir... Não, é isso aqui mesmo. É agora que eu tenho que falar. Projetos, debates, encenações, produções artísticas com participação ativa dos alunos. Trabalho de educação do espírito tem que ser dinâmico. Tem que ser atividades dinâmicas. Você tem que colocar as crianças para raciocinar, para pensar, para elas tirarem conclusões e não você já concluir por elas. Então, projetos interdisciplinares, debates. Debate é maravilhoso. Quando tiver alguma coisa... Assim, atualidade, trazer atualidade para dentro para fazer a discussão dos assuntos. E o principal que às vezes eu fazia um plano de aula maravilhoso, já estava tudo como boa virginiana, que sou toda organizada, tudo perfeito. Chegava, maravilhoso, chegava e falei, e aí, pessoal, como foi a semana de vocês? Porque era a semana... meu gatinho morreu. Acabou.
Acabou, não tem plano de aula. Acabou o teu plano de aula. Agora, você tem que ter um cabedal suficiente para você ali, na hora, fazer esse ajuste, essa adaptação e vamos falar, então, dos animais, do amor, do afeto que a gente tem, do que acontece com o bichinho quando morre, e sempre o afeto com aquela criança. Perguntando como foi a semana, você tem o teu plano de aula. O problema é que é na hora. E aí você não tem tempo para planejar. Então você tem que se planejar antes, você tem que estar planejada, você tem que estar amplamente planejada. Você tem que estar pronta para qualquer coisa, porque vir falar um assunto quando tem uma criança que está trazendo outras questões muito mais importantes, muito mais válidas, né? Aí passa a ser uma educação bancária. E isso é... Pois não, pode falar, meu filho. Não sei se estou certa, mas se tu pegar, por exemplo, um jornal da televisão, ali você ensina tudo, discute tudo, né? Tudo que o jornal mostra em relação ao planeta, aos crimes, né, natureza. Ali, sim, e eles veem aquilo. É, claro. Né? Então é um prato feito aquilo. Né? Mas a vidinha deles em si, eles já trazem bastante coisas interessantes e importantes para se trabalhar. Então, a primeira pergunta quando chega, e aí, pessoal? Todo mundo aqui vai contar como é que foi a semana de vocês, antes de qualquer coisa. Ali, mesmo que não seja nada muito específico, mas já vai te dar exemplos para você dar dentro do seu plano de aula. Já existe um livro, uma revista próprio para as crianças? Existe. Aqui da Federação do Rio ou é de São Paulo? Não, nenhuma federação. Isso não é de federação, mas é de São Paulo. É da Dora Encontre, que foi aqui desenvolver o trabalho do Herculano Pires. Ela tem uma coleção chamada Todos os Jeitos de Crer. E aí eu vou falar isso também. Não é específico de evangelização, mas é um dos pontos da pedagogia espírita. Para ajudar, né? Muito, principalmente para nós, educadores. Nem tanto para colocar para as crianças o livro, mas para nós. Tem todos os jeitos de crer, que outro ponto da pedagogia espírita, que é muito interessante, é o ensino interreligioso, que é a liberdade de crença, que Kardec sempre fala e falou. Então, na pedagogia espírita, você não ensina o espiritismo, você apresenta todas as religiões para que aquela criança, com seu livre-arbítrio, com a sua experiência, com todo o seu cabedal de reencarnações, possa escolher a religião que ela quer abraçar. Isso é pedagogia espírita. E aí a gente pode... Né? Seria incoerência minha dizer que pode ser um católico espírita, um budista, mas aqui a gente vai ensinar espiritismo, mas a gente ensina espiritismo também. Também vai estar lá. O nosso exemplo vai ser a melhor coisa, já que se é que a gente quer puxar a brasa para a nossa sardinha, o nosso exemplo é a maior propaganda, a maior divulgação de que, ser espírita é legal, mas você vai apresentar todas. E aí ela tem essa coleção, Todos os Jeitos de Crer, que ela traz vidas, ideias, é maravilhoso. Tem de primeiro ano até o nome. Não sei se chega no ensino médio, não. Muito bom. O material, então, esse material para professor, então, que eu tenho, é maravilhoso. Então é isso. Outro ponto também específico da pedagogia espírita, porque quando você está num colégio católico, num colégio tipo o HMITA, que é um colégio... viu? Eu ia falar. Um colégio, não é? Que lindo, por isso. Quando o pessoal da Ponte, lá de Portugal, Isso. Eles vão tentar colocar, né? Eu sei porque eu estudei em colégio de freira, então eu sei. Ali o estudo de religião. Mais ou menos, eu dei aula no São Vicente, e a aula de religião, que tinha aula de religião, era uma aula de teologia. Então eles aprendiam sobre todas as religiões. Na escola existiam alguns eventos
assim, os eventos mais importantes católicos, que tinha missa e ninguém era obrigado a ir, ia quem queria. Mas a aula de religião que fazia parte do currículo era uma aula de teologia onde se falava de tudo. Todas as religiões. Budismo, tudo. Mas isso há pouco tempo, isso não tem muito Não tempo. tem pouco tempo não, mas eles eram pequenos, assim. Tô falando pouco tempo porque você é uma moça ainda. Tô falando pouco tempo, não é coisa de 40, 50 anos. Não. Tô falando, tem pouco tempo no sentido de linha de tempo. Isso tem pouco tempo. Ok. É que a gente, né? Porque o ensino religioso vem desde o século XIX, XVIII, XIX, XVII. São Vicente. Um São Vicente. E quem conduz, os Sim. diretores são padres, mas que a aula é uma escola para todo mundo. Não é uma escola católica. Mas a minha foi católica e foi... Ui! Então, foi gostosinha. A minha também era de freira. A minha era servitas. A minha era de servitas. Gente boa. Na hora de chegar, na hora do almoço, na hora Era São Marcelo E como Paense, faz a virou sua vida que Paense, você mudou para o São Espiritismo? Marcelo. Oi? Virou Você Paense, passou São Marcelo. Quando eu comecei a ler livros espíritas que minha mãe trazia do trabalho dela, ela lia e aí ela deixava em casa e eu lia também. Eu devia ter uns 13 anos por aí. A gente nem sabia que isso era uma religião, nem ela sabia. É que ela trabalhava na biblioteca, é como se alguém viesse trabalhar na biblioteca aqui, visse os livros, vou começar a ler. É bom que não se transformasse totalmente numa religião. Não, mas não é uma religião. Mas ela não é uma religião. Aconteceu essa transformação? Não, já aconteceu. Já aconteceu, né? Mas a gente pode voltar. Também uma coisa nova. Também é novo. Na PUC tem, na PUC é forte. Também é nova, mas Da religião. também é nova, mas é o que eu estou falando para vocês. Isso é muito bom, mas é o que eu estou dizendo, pedagogia espírita começou lá no iniciozinho da década de 70. Isso era quase praticamente não existia, né? Que bom que está assim. A própria Dora, ela vem trazendo exemplos de que muitos colégios católicos em São Paulo trabalham esses livros dela de todos os jeitos de crer. Os colégios estão trabalhando, e está sendo muito mais do que colégios espíritas. Tem tanto colégio espírita assim. Minha mãe, ela respeitou-se mais ou menos, né? Você vai fazer... Eu já nasci espírita, né? Quando nasci, já puxou, já vem mais uma espírita. Depois você escolhe a sua religião. Estou te dando só uma orientação agora, tá? Aí, era tudo que eu imaginava mesmo, eu fiquei. Mas Beleza. pelo menos deu a opção de eu mudar se quisesse. Foi ótimo, foi ótimo. E aí aqui, partir dos interesses dos educandos, né? O conteúdo deve responder a questões reais, atuais, mexer com anseios e falar a linguagem da criança, aquilo que a gente falou, né? A criança já traz o tema para a gente, é só a gente desenvolver. E preparar educadores. Um educador não se improvisa. Boa vontade não basta, é preciso formação sólida. Um bom educador, ele improvisa, mas ele não se improvisa. É exatamente isso, né? Ele pode improvisar. Ele improvisa, Mas ele tem que ter uma base ele tem para ser capaz de improvisar. todo um conteúdo, com certeza, né? É isso. Não, mas não se improvisa com exemplo. Eu vou dar alguns exemplos. Em algumas casas, que eu nem conheço, pegava assim, quando tinha... Ai, que nervoso, eu era coordenadora nessa época. Quando chegava assim, porque tem as pessoas que vão para o tratamento, né, para a desobsessão. E aí, dependendo, uma das coisas que eles sempre sugeriram lá, vai trabalhar, você vai fazer o tratamento, vai assistir palestra e vai trabalhar. Então, um dos trabalhos que eles mandavam era para evangelização. Era gostosa a beça. Era bom a beça. Você tem que ter minimamente o quê? Nossa, você tem que ter muito, não é minimamente preparado, você tem que ter minimamente um E porque trabalhar controle. com criança, na verdade, dá muito mais trabalho, é muito mais complexo do que trabalhar com adulto, assim. Não tem nem comparação. Não tem E é muito mais comparação. responsabilidade. Exatamente, não tem nível de comparação. Vou roubar um minuto que eu estou entendendo exatamente da preparação do exercício, porque comigo, quando eu fui para o céu, foi a mesma coisa. Creche. Não tenho filhos e tinha pavor, até de fezes. E falava assim, olha, se cuspir eu paguei berçário, não, creche. 2 a 3 anos. Todo dia a criança chorava, porque
não estava preparada. Uma coisa que exatamente, vou pegar uma criança, Aí, jogar o que fralda. você tinha que fazer lá? O que você Jogar fralda. E eu não Tu- sei, gente. É um jeito mesmo. Então, quer dizer, É eu isso. estou pegando aqui um exemplo grosseiro. Sim, desculpem aqui, Nada, que isso, é mas perfeito. eu acho que é isso que vocês estão É isso, trazendo é pra gente. Está preparado. É isso. Como é que podia me jogar lá se eu tinha pavor de jogar É fralda? isso. Não, e você ter o controle emocional. Chora mesmo. Claro, Com a criança claro. assim. Então você tem que ter o controle emocional. Você não pode parar nunca de estudar. Você não pode parar de ter a visão para as coisas que acontecem na atualidade, porque também tem isso. O pessoal estuda aqui e fica aqui, não sai daqui, não, gente. É pegar isso daqui, confrontar com isso daqui e ver qual é a lógica que existe. Que isso tem que conversar, né? O ontem e o hoje tem que conversar o tempo todo. Ó, meu filho. Olha lá, metodologias ativas na educação espírita. E aqui é mais ou menos uma questão da parte prática. A gente já falou em alguns aqui, debate, projeto interdisciplinar. Gente, vocês aqui estão numa ilha super segura. Imagina pegar essas crianças para fazerem uma observação astronômica. Pegar as crianças e levar à noite para ver. Imagina como é que não são as estrelas daqui, um céu estrelado daqui. Meu Deus, vocês podem fazer isso. Trabalhar botânica, trabalhar biologia. Vocês têm como fazer isso. Coisa que no Rio você não faz. Você não tem como. Tudo, tem tudo. Vocês moram aqui próximos, não é nada, mas assim, essa outra parte, você pode pegar a barca, vai andando até um museu, faz uma aula passeio, trabalha ali na aula passeio, pega uma boa exposição no CCBB, no Correio, né? E isso é muito bom, é muito enriquecedor. Então, astronomia não pode deixar de ter, porque a astronomia primeiro que é maravilhoso. E aí, aquilo, né? A gente também tem que estudar, né? Que a gente vai conversar sobre. Ela mostra, de alguma forma, como o universo é perfeito e maravilhoso e como nós somos parte pequenininha dele. E acaba com orgulho, acaba com vaidade. Acabando com orgulho e vaidade, acaba com o quê? Acaba com egoísmo. Acabando com egoísmo, pronto, resolveu. Como é que é a astronomia, vô? Tem que ter astronomia, gente. Eu não estudei astronomia em nenhuma série minha da escola. É um absurdo isso. Vim estudar astronomia depois, por conta própria, por causa da pedagogia espírita. Então aqui, ó, tá vendo? Livro, filme, internet, poema, teatro, música, pintura, meio de pesquisa, produção, debate e aprendizado. Enfim, cada centro constrói seu próprio plano de trabalho com a participação das crianças. Olha que coisa linda. Olha que bonito. Você fazer um planejamento e perguntar para a criança o que você gostaria de aprender. A gente tem que aprender a escutar as crianças, porque as crianças não são só crianças, são espíritos interexistentes. Eles vão trazer, eles sabem o que eles querem, eles só não sabem desenvolver, e a nossa obrigação vai ser desenvolver o que eles querem para eles. Claro que a gente faz todo o apoio, a gente fica ali, né? Então vai ser ótimo. Então isso aqui, ó, tá vendo? Artes e teatro, debates abertos, pesquisa livre. Vamos, Não meu é filho. do esporte, não. Esporte? Entraria esporte, por exemplo, o Pestalozzi, ele tinha um lago próximo ao Palácio de Verdun, na Suíça, né, no canton suíço. Então a parte de esportes dele era natação no lago, né? Seria ótimo que tivesse. Agora tem que ter um cuidado, porque o esporte na pedagogia espírita, ele não pode ser competitivo. Ele precisa ser colaborativo. Então não pode ter nada de competição, você tem que colaborar. Isso, o yoga e o movimento que a gente vai fazer não entra na parte de competição. Isso. Então, por exemplo, você dá a mão, tem um que eles gostam muito, todas as crianças dão a mão e você coloca um bambolê aqui na mão. E aí todos eles têm que, sem desdar a mão, tem que passar por aquele bambolê, o bambolê tem que rodar tudo e voltar ali. Eles têm que se ajudar, um ajuda o outro. Não tem competitividade, só ganha se todo mundo ajudar todo mundo. Então, esse é o problema. Então, se for um esporte de você como é que se diz? Destacar. Não, você se destacar não. Você fazer mais do que você já fez.
Aqueles esportes, se superar. Se superar, você se superando. Agora, o ideal é que seja colaborativo. E aí tem jogos, tem dinâmicas, tem brincadeiras. Sempre assim. Nunca de competitividade. Só um minutinho. Pois não. Eu sou professor de educação física. Pronto. Resolveu. E essa questão da competição, de ter competição, me fez muito pensar. Até que eu, lendo também, e também criando, achei a forma. A competição ela tem que existir, porque ela é natural do ser humano. Que ser humano que a gente está falando? E que ser humano que a gente está falando e que ser humano que a gente quer? Deixa eu só terminar a ideia. Tá bom. Ela é natural e você pode aproveitar a competição, sim, para colocar eles para pensarem muito, e aí a competição ela vai diminuindo, porque como você vai encaminhar a discussão com eles, ela vai diminuindo e no final termina, na verdade, como um grande grupo de amigos de um lado e do outro jogando. Eu concordo, porque, por exemplo, xadrez. A criança aprendeu xadrez, mas ele não tem com quem jogar, porque ele ganha fácil todo mundo. Aprendeu a jogar, né? Mas ele vai ensinando os colegas. Aquilo é uma colaboração. Sim. Um trabalho em grupo. Isso. Muito importante. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Não é assim uma coisa. Não, a coisa do passar não tem problema. Muito Até ele ensinar alguém que seja tão bom quanto ele. Isso. Né? Mas depois que vai ensinar. Pestalozzi ensinou Kardec. Né? Até ensinar alguém que o super... E outra coisa, por exemplo, coisa como matemática, é importante também para eles? Matemática? A gente vai falar de astronomia, não tem como falar de astronomia sem falar em matemática. Não tem como. Geometria, Não tem como. Tudo, né? Arte. Vai falar em arte. Aí você vai pegar Vai acabar ajudando também. Tudo, impor tudo. O debate na língua portuguesa, a parte de astronomia e de artes em forma, de geometria, em matemática. E aí são esses projetos interdisciplinares. Que você, no final, você chega a uma coisa que você... Uma coisa que não existia realmente no passado. Não tinha, não. Então, vamos lá, olha lá. Formação de grupos de estudo. E aí a gente está falando daqui, das pessoas que vão fazer isso, né? Porque tem que ter. Não tem como fazer um trabalho desse se você não tiver um grupo coeso de estudo, que se encontre regularmente, que faça esse plano de trabalho ou esses planos de trabalho, que perceba o que precisa ser estudado ou não, que pegue um livro atrás do outro sequencial para saber como fazer esse tipo de coisa, seja na teoria ou seja na prática. Então, o grupo de estudo, na verdade, é o grupo de estudo dos educandos, desses que têm o olhar para um ser interexistencial, tá? Então, aqui, grupos livres, sem hierarquias, que podem reunir pessoas de diferentes instituições, inclusive não espíritas. Muitas pessoas que não são necessariamente espíritas fazem parte de grupos de estudo que eu trabalho. Geralmente são as pessoas mais esotéricas, eles têm um nome que eles... Universalistas gostam muito, enfim. Podem ocorrer em centros espíritas de forma itinerante, na casa de alguém, porque nessa época ainda não tinha internet. Claro que pode fazer também tudo por uma boa educação à distância, né? É um grupo de interação à distância. Enfim, o importante é funcionar dentro dos princípios da pedagogia, da educação espírita: dinamismo, participação, pesquisa e debate. Tem muitos grupos e muito material por conta disso, né? Que pode ser socializado, pode ser encontrado para ser estudado dentro da internet. E é isso que a gente está falando. Vamos, meu filho. Sim, agora a mediunidade. Ai, corre. A mediunidade. A mediunidade é a fonte mais forte de convicção espírita. É a fonte mais forte, natural. A mediunidade. Quantos jovens e quantas crianças... E aí eu ia trazer o vídeo, não trouxe. Não sei se vocês viram. É de uma menininha lourinha, que ela é até de um casal que está falando inglês, né, de língua inglesa. E aí ela fala assim... Ai, como é que é o nome? Otto. Aí a mãe fala assim, a mãe, o pai e ela, desenhando. E ela bem pequenininha, uma lourinha bem pequenininha. Aí a mãe fala assim, quem foi que deixou
a caneta destampada, a caneta azul destampada? Ela falou assim, fui eu. Não, foi o Otto. Aí o pai falou assim, que Otto? Ela falou, esse aqui. Esse aqui. Aí a mãe, não brinca, para com isso. A mãe já assim, o Otto. Aí o pai bem fala assim, o Otto, mas ele tá aqui? Aí falou, tá. Aí ela olha sempre para o mesmo lugar e o olhinho, você sabe que ela tá olhando para um lugar fixo, mas não tinha assim nada pra gente, né? Aí o pai falou assim, mas ele tá aqui? Tá. E qual é a cor do cabelo dele? Aí ela, é preto. E dos olhos? Ela falou, preto também. Aí o pai falou assim, mas ele é adulto ou é criança? Ela falou, criança. Aí ele, então tá, então vamos brincar. Aí a mulher fala assim, não chama não que eu não gosto dessas coisas, não sei o quê. E aí ela olhando pro Otto, eles estavam brincando, desenhando, depois de uma janta, numa noite. E tinha uma criança, tinha um espírito de uma criança ali. Mediunidade. E essa naturalidade é tão natural que ela, em momento nenhum, falou assim, oh, meu Deus, tem um espírito aqui, porque ela não tem para ela, isso é muito natural, principalmente para crianças até 7 anos de idade, sabemos disso, sabemos o porquê. Então, o que eu vejo também? Em muitos centros espíritas, eles impedem, eles apagam, eles calam a mediunidade em jovens e crianças e adolescentes. Não pode, porque não pode, porque não pode. Por que não pode? Se praticamente toda a obra de Kardec foi escrita por crianças e adolescentes, 12 anos, 14 anos, 13 anos, né? Enfim, eu também acho isso bem complicado. É mais um motivo também porque a criança, quando chega na universidade espírita, porque ela não tem convicção. Ela tinha mediunidade, às vezes ficava com vergonha, às vezes, né, não tinha vergonha de falar, tinha medo e ninguém apoiava aquilo, pelo contrário, não, você não pode, você agora não. Quando? Se não agora, quando, né? Então, Kardec considera a mediunidade algo natural. E o afastamento de crianças e jovens, aí, ó, da mediunidade cria mistério, medo. Então, crianças podem observar fenômenos mediúnicos, não só podem como devem, como a maior parte das vezes são elas que observam, e a gente não. Se devidamente preparadas, estamos falando de criança, até 12 anos. Adolescentes maduros e estudiosos podem trabalhar com mediunidade, aí já é um outro patamar. Hermance Dufour, né, que iniciou aos 12, e a mediunidade espontânea ela deve ser educada e não freada, como acontece nas casas. Vocês conhecem alguma criança que trabalha ou que tem mediunidade em algum centro espírita? Vocês conhecem algum centro espírita que faça isso? Então, ela é freada. Vocês aqui que têm uma experiência absurda, ela é freada e não deve. Mas, por exemplo, aqui não tem desenvolvimento espiritual. Não, ainda não. Ainda não. Mas pode ter criança médium, principalmente agora na evangelização. Vamos, filho? Isso, eu estou pensando que você estava falando, nas tribos indígenas, o povo originário ele não exclui as crianças né, das festividades que incluem momentos de mediunidade, e as crianças participam efetivamente disso. Né? Que serão eles depois, né? Em breve serão eles que vão estar dando continuidade àquilo. Então, o objetivo da educação espírita para crianças, o objetivo, qual deve ser? Formar um espírito crítico, né? Despertando a capacidade de pensar por si mesmo, conhecendo o espiritismo e outras doutrinas, que eu não gosto nem desse termo mais, eu falo religiões, e outras religiões, através de pesquisa, debate, conhecimento e todo o processo que vocês vão desenvolver aqui com elas. Convicção da imortalidade, conhecer, estudar e ter contato com o fenômeno mediúnico de forma natural. Aí é o ponto que realmente diferencia, né? Não, o ponto que diferencia é o olhar do educando enquanto ser encarnado. Mas todos esses diferenciam. Isso, né? Também, porque não é só o espiritismo que tem imortalidade. Você acabou de falar né, de tribos nativas. Sim, mas quando eu estou falando aqui, eu estou falando da espiritualidade, essa convicção da imortalidade. Sim. Em relação ao que você falou, a pedagogia espírita, ela trabalha. Tudo isso aqui. Isso, é isso que eu estou dizendo. A educação não que seja espírita. só do espiritismo, mas ela trabalha... Tudo. O restante está... Sensibilidade estética, que aí a gente aprender, vai. Entra a parte da filosofia, trabalhar o bom, o belo, né? Filosofia também, que é difícil.
as crianças, principalmente escola pública, ter filosofia, apesar de agora estar tendo, todas as artes, valores morais, formaram esse homem de bem pelo contágio dos bons exemplos e pela prática em atividades solidárias. É interessante porque muitas vezes elas dão ideia de algum trabalho que precisa ter. E aí é importante fazer o quê? Força, motivar, incentivar. Tem um cachorrinho que está com fome, pronto, vamos lá pedir ração para levar lá para o cachorrinho que está com fome. Incentivar aquela ideia daquela criança e formar a partir daí um grupo que mais tarde, claro, ela vai pensar em tamanho maior. Aqui acaba. Uma nova geração espírita, educar, não doutrinar, né? Então, a pedagogia espírita, ou a educação espírita, propõe uma educação que respeita a criança como um ser reencarnado, desperta sua consciência e forma convicções verdadeiras, fazendo com que depois elas não abandonem, né? Porque, no final das contas, foi só mais um catecismo na vida delas. Para que o espiritismo seja uma escolha livre e transformadora, e não um dogma imposto. Então, o foco é no educando, não no conteúdo, é uma participação ativa. Claro que de vez em quando a gente pode colocar uma folhinha, alguma coisa para desenhar, mas assim, essa tem que ser uma das últimas coisas a fazer, né? A gente tem que ser algo dinâmico, atividades, convicção livre e educadores formados. Tá bom, pessoal? Então perguntinhas. Pois não. Em relação ao conteúdo, há um planejamento do conteúdo. Sempre aquele conteúdo. Você adequa o conteúdo aos acontecimentos. Mais ou menos, às vezes não dá para adequar, não. A gente sempre quer que haja a gente sempre faz um plano porque a gente tem essa esperança de colocar ele todo em coisa. Mas às vezes não dá, não. Mas claro, tem que ter um plano de trabalho, tem que ter um projeto. O projeto tem que ter. E em relação à participação ativa, você falou que desenho é o último. Você pode dar, assim, umas dicas aqui de que seria uma participação ativa? Foi aquele monte, teatro, debate, aula-passeio, projeto interdisciplinar, dinâmica, a parte de esporte colaborativo, tudo, movimento. Criança é movimento. Criança é movimento, né? Mais alguma coisa? Gente, nossa, arte. Arte em geral. Arte é tudo. Arte é tudo. Arte é tudo. Gente, obrigada mais uma vez. Desculpa. Obrigada, adorei. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.